Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo de volta à nossa programação aqui, terceiro dia de Eletrolar 2025, ES25. Eu sou Júnior Nanete, estou aqui tomando um pouquinho aqui o lugar do nosso querido amigo Igor Lopes. Ô Igor, maravilhoso. Ó, seguinte, estou aqui com dois convidados, o papo agora é um papo um pouco mais profundo, vamos falar aqui sobre, obviamente, muitos negócios, a gente vai falar também de tecnologia, vamos sim, mas a gente quer falar um pouquinho sobre conscientização. Então, por esse motivo, estou aqui agora com Carlos Moreira e Marco Lobo. Prazer receber vocês aqui. Carlos Moreira é diretor executivo do Instituto Nacional do Plástico, isso? Exatamente. Muito obrigado pelo convite. E Marcos Lobo, coordenador global do Núcleo Green Design. Isso, Global Green Design. Global Green Design. Eu falei global, achei que era o coordenador global. Mas é global. Não deixa de ser global. Não deixa de ser global. É global, é global. Gente, vai ser um papo bem descontraído aqui. Eu sei que vocês trouxeram uma apresentação pra gente mostrar aqui pro pessoal que tá assistindo a gente. Mas eu queria, antes de mais nada, entender o trabalho que vocês fazem, falar um pouquinho sobre o Instituto, sobre essas iniciativas dentro lá do Instituto, qual é o propósito, visando, obviamente, a conscientização. Eu sei que tem um lado muito importante da ecologia, mas também, óbvio, negócio. Eu queria que você faça um pouquinho, Carlos. Perfeito. O Instituto Nacional do Plástico tem uma grande parceira, que é a Apex Brasil, e os dois juntos, em 2003, instituíram o portfólio Think Plastic Brasil, que tem como objetivo levar a indústria brasileira para o mercado internacional. E a gente vem trabalhando arduamente desde 2003, e quando foi o ano retrasado, começamos com uma nova estrutura, mudando a nossa estratégia, acompanhando as tendências globais, instituímos o Global Green Design, que o Marco vai falar um pouco aqui do que ele presenciou na principal feira, que é a parceira da Eletrolar, que é a Ambiente, que acontece em Frankfurt, e por meio do Lifestyle, que acontece a partir desse ano, que é uma grande parceria, tornando aí a Eletrolar a maior feira da América Latina, unindo tudo que é para casa, né? Nós estamos falando de eletroeletrônico, eletrodoméstico, utilidade doméstica, jardinagem, etc. Não, perfeito. Agradeço o convite, e é importante a gente dizer que o mercado ele é amplo, não é só nacional, a gente tem que dizer, né? Então o Think Plastic Brasil, com seus mais de 20 anos de existência, tem como foco o mercado internacional, para que vocês entendam que o Brasil é exportador, e mais, além disso, um setor, que é o setor do plástico, altamente capacitado e qualificado para estar no mercado internacional. Mas aí entra o Global Green Design, Isso. que há um ano estamos construindo com o setor a consciência sobre inovar pela sustentabilidade, que é uma palavra, ainda dizem que é palavrão, né? O que é sustentabilidade? Assusta às vezes, né? As pessoas se Sustentabilidade. assustam. Mas aí eu só vou ajudar, não vou receber nada em troca. Porque tem esse, né? Desculpa até colocar o elefante, né, na sala, né? Sabe quando você põe com o assunto chato? É verdade. Mas não é. E na verdade verdade. não, existe um caminho. Vocês estudam Sim, isso, né? a sustentabilidade tem que ser entendida pelo um tripé, né? Ela tem um desenvolvimento sustentável na questão econômica, Claro. social e, claro, ecológica. Ou seja, qualquer trabalho social, ele é sustentável. Ou seja, o que a gente vê hoje como compliance nas empresas, essa preocupação com o outro, ele faz parte da sustentabilidade. E é isso que nós queremos mostrar para o exterior, quando a gente leva a empresa brasileira mostrando que ela tem esse olhar. Não é simplesmente a questão do verde, é isso que a gente tem que entender. Não é só porque ele é um amante da natureza, não. Faz parte, mas tem outras questões que devem ser vistas como desenvolvimento sustentável. E isso o Global Green Design vem desenvolvendo com relação ao mercado internacional. Então, estudo de tendência, que é outra coisa que a gente tem que entender. Quando a gente desenvolve algo para o mercado internacional, não é a mesma coisa no mercado nacional. Não, é. E aí nós temos que entender Cultural, isso. O que nós consumimos no Brasil não é a mesma coisa que é consumido aqui do lado, na Argentina, no Uruguai, na Europa, nos Estados Unidos. Então nós temos que estudar isso para chegarmos nesse mercado com um diferencial de marca, com design e, claro, com um grande tema mundial que é a sustentabilidade. E para mostrar que o Brasil é líder também nessa área. Porque o plástico é sempre visto como um monstro, né, da história, né, o bicho-papão. E não é bem assim. O petróleo, né? Que transforma, que não sei o que lá, né? Até porque quando a gente fala de sustentabilidade, nós temos que lembrar que até 2010, quando surgiu em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
foi quando o Brasil, de fato, toda a indústria começou a olhar para essa direção da sustentabilidade, começando a reciclagem mecânica e investimento pesado também na reciclagem química. A diferença da reciclagem mecânica é que a mecânica você vai criar a moagem, né, para que ela comece ali a entrar no seu estado a ser reutilizado pela indústria, e a química ela aproxima muito do estado virgem, de fato, da matéria-prima. Então o Brasil vem investindo pesadamente, embora a gente está reciclando aí hoje, atualmente, utilizando os produtos que já foram no mercado em torno de 25%, 23%, 25%, mas estamos aí acompanhando o que, de fato, há de tendências globais. Olha, tem muita coisa, né? Desculpa entrar no meio da linha de raciocínio, mas é tanta coisa que você, só nesse tempo que vocês falaram aqui, já me veio na cabeça tantas oportunidades, como vocês já disseram mesmo, que está aí fazendo hoje a reciclagem entre 23% e 25%, mostra a nossa evolução, mas mostra o quão isso pode ser grande, crescer, a possibilidade, né? Sim. De você olhar a famosa história do copo meio cheio, meio vazio e falar, olha o quanto eu posso encher esse copo aqui, quanto eu posso reciclar, o quanto eu posso... E o Brasil, querendo ou não, a gente é visto lá fora como, né, o pulmão do mundo, tem a Amazônia, então a gente tem, querendo ou não, a nossa imagem de ecologia é uma imagem forte, né? Sim. Agora, vocês disseram uma coisa que, por exemplo, a gente tem o nosso viralatismo, né? E infelizmente isso ocorre no Brasil. A gente acha que o Brasil apenas importa, que o Brasil não exporta. A gente sabe que exporta, mas é legal falar um pouco sobre isso, a capacidade de exportação que o nosso país tem. E exportação também, não só de produtos finais, mas também às vezes de iniciativas, de tecnologias, de formatos, de ideias, enfim. A gente pode ensinar também um pouco. A gente aprende muito, claro, mas também pode ensinar, não é? Sim, a sustentabilidade, puxando o gancho que você disse, ela começa a abrir um novo mercado. Por isso do Global Green Design. Então, ou seja, é uma possibilidade de transformação, criando esse novo mercado, um novo nicho, vamos dizer assim, que vem a somar. E a nossa exportação, só para você ter noção em termos de valores, ela girou em torno aí de quase 5 bilhões de dólares, quando fala todo o conteúdo plástico. Quando nós damos um zoom nas verticais das quais nós trabalhamos do Think Plastic Brasil, nós estamos falando aí numa ordem de mais ou menos meio bi, que foi o ano de 2024, para 126 países. E nós temos empresas aí, que o Marco vai também até citar demais, que é a Vazap, que é uma grande empresa de vasos, que ganhou um prêmio, que é o Oscar Global, que é a IF Design. O Marco também conhece esse grande estudo de caso. Eu já vi isso. Que é justamente todo o material reciclado dela vai para a produção de vasos para a parte de jardinagem, que está fazendo um sucesso global. Portanto, ganhou um Oscar aí em termos mundial, né, Marco? Sim, o maior prêmio de design do mundo é o IF Design Awards, que é da Alemanha, Hamburgo, está completando 70 anos de existência, e o Brasil, nos últimos 20 anos, é o 10º país em premiações. Olha. Então, e aí fui pesquisar para entender, fiz parte do júri em 2016, fui convidado pelos alemães a estar lá. E o que mais me chamou interessante depois de uma pesquisa para entender por que o Brasil consegue ser essa referência, né, o 10º em premiação em design, claro, com inovação, com sustentabilidade. E aí eu achei mais interessante algumas falas que os juízes, né, os jurados sempre colocaram. Primeiro, vocês fazem produtos inteligentes, são muito práticos, né? Além de ser inteligentes, são simples. Eu achei isso incrível. A gente consegue olhar o seu produto e ver que a gente consegue rapidamente entender, utilizá-lo. E, por fim, vocês brasileiros já fazem produtos verdes, ou seja, vocês já fazem produtos preocupados com pós-uso, da melhor forma de reciclar, né? E aí o mais interessante, que aí isso não está em registro, em estudo, mas é muito legal bater no papo com os alemães, vocês brasileiros são irresponsáveis. Mas não é no sentido negativo, no bom sentido, porque nós vamos além, nós ultrapassamos os limites. Isso quer dizer, então, que nós temos uma cabeça que pode captar muita informação e trazer novas formas de apresentação de produtos, inovações. Então, o Brasil é realmente reconhecido, e prova disso, nós somos altamente criativos, que agora, em Cannes, somos o país homenageado. Eu ia falar de Cannes agora. Desculpa. Não, a gente não tem roteiro aqui, mas é que quando você foi falar de premiação em Brasil, eu falei, em Cannes, eu ia falar em Cannes, a gente é muito premiado também. Sim. E aí é isso, né? Você está falando de um prêmio que eu conheço esse prêmio lá na Alemanha, o IF, né? Fica isso mesmo. É vermelhinho, né? Que tem umas camadinhas. E eu sempre vejo, olha que legal, lá, né? O prêmio do Brasil. Em Cannes também a gente a
A publicidade brasileira também recebe muitos prêmios lá. Então é muito legal a gente poder ver isso. E o que me chama mais atenção aqui é que quando você apresenta, quando o Carlos talvez se apresenta, tudo bem, eu sou o diretor executivo do Instituto Nacional do Plástico, talvez, num primeiro momento, deve-se ter a impressão, não, aqui é um negócio só para pegar o plástico, fazer garrafinha plástica para água refrigerante, não sei o quê. A pessoa às vezes fica pensando, e dentro do Instituto você tem a parte de design, que a gente está falando aqui agora de design. A gente não é só, a gente não está falando só do reuso, que é super importante, é óbvio, mas eu estou falando, o reuso com excelência. Sim, pensando na circularidade. Porque o ciclo de vida do produto. Quando a gente falava de reciclagem lá atrás, era uma coisa, o que dá para fazer com isso aqui? Não é? Exato. Hoje não, meu amigo. Hoje você está fazendo, talvez, mais do que se fosse um plástico, vamos pôr virgem, assim, sabe assim? Não sei se esse é o nome dado, assim. Não estou falando que dá para fazer mais, mas que dá para fazer muito, sim, entendeu? Você tem os plásticos reciclados, os polímeros recicláveis, já tem tudo uma tecnologia desenvolvida e o Brasil vem lidando muito bem com isso. E a questão é essa, temos que divulgar, temos que mostrar que é um setor pujante, que emprega muita gente. Isso. E que está com um olhar responsável para o setor e para o mercado mundial. Porque não tem como a gente dizer simplesmente vamos acabar com o plástico. Tá. O que vamos colocar no lugar? Não. Existe uma indústria, né? A indústria aqui no Brasil é o quinto maior do mundo. Nós estamos falando de mais de 14 mil indústrias. É o terceiro que mais emprega no Brasil. Então tem uma responsabilidade econômica o nosso setor gigantesca. Sim. Né? De vários pelo mundo. Em várias. Porque se você afeta diretamente uma indústria, você afeta emprego, você afeta. Nossa, é uma cadeia. É uma cadeia. E o Carlos colocou muito bem, nós temos várias verticais: utensílios domésticos, puericultura, que são os produtos infantis, que são importantíssimos, a construção civil, brinquedos, a agricultura. O plástico hoje na agricultura é fundamental. E na área da saúde, se não fosse o plástico na saúde, não teríamos como salvar ninguém na Covid. É verdade. Como é que você vai entubar alguém se não fosse um produto com plástico? Não, com certeza, não. Então, nós temos que em geral mesmo, né? Usa muito plástico. Né? Agora, nós temos que mostrar que é um trabalho árduo e que a indústria está preocupada com isso. E o nosso papel no Global Green Design é estudar essa visão internacional. Por quê? Porque nós temos que colocar o Brasil no mercado e mostrar que nós estamos preocupados com isso. Então, o que eu trouxe hoje como apresentação é um projeto que a gente chama de Creative Tour. Legal. Né? Não sei se o pessoal depois pode botar aí na tela para transmitir. Mas a ideia desse bate-papo é para que algumas imagens sejam colocadas aqui, alguns pontos, para que eles vejam que nós estamos preocupados em estar no mercado internacional, mas de forma coerente, correta, eloquente. É isso que a gente está buscando. Interessante também, né? Porque você, obviamente, eu sei que vocês têm a preocupação da consciência, que isso é muito importante, mas eu quero muito bater na tecla aqui de negócio também. As pessoas têm que entender que é óbvio, para uma empresa é importante que ela se mostre verde, que ela se mostre consciente. Sim. Isso aí está acima do bem e do mal. Né? Seja alinhado com a sociedade, claro, tem uma governança forte. Não tenha dúvida que isso, para mim, eu acho, isso é uma medalha. Tipo, você fala assim, você tem que ter isso, né? Mas você também pode, economicamente, também ter vantagens. É isso que eu estou falando. Não é assim, você não está só fazendo, só estou fazendo bem aqui, mas não vou ganhar. Não. Dá para fazer bons negócios. Com certeza. Passa a próxima tela, só para vocês entenderem a ideia. Então, essa marca Creative Tour, ela vem de um outro projeto chamado Retail Tour, que a gente implementou, a gente enriqueceu, para mostrar o seguinte: como é que a gente vai conhecer o mercado internacional? Tem que estar lá. E para estar lá eu tenho que visitar lojas, eu tenho que entender as feiras, eu tenho que trazer especialistas para conversar com a indústria. Essa troca ela é muito importante para que a pessoa possa entender o seguinte: o que eu posso desenvolver para aquele mercado. Legal. É isso que a gente... Então, próxima tela, por gentileza. Então, nessa criação louca aqui, como designer, me baseei no Design Thinking, que é antigo, tá? Para quem não conhece, Design Thinking é uma ideia de um escritório chamado IDEO nos Estados Unidos, lá nos anos 90, que ele reuniu psicólogos, sociólogos, a pessoa da ponta, o consumidor, né? Designers, engenheiros, para resolver um problema: um novo carrinho de supermercado. Por quê? O carrinho de supermercado estava dando problemas de machucar as pessoas, de cair, tombar e de não ter a condição, muitas vezes, de colocar o produto da forma que deveria ser. Então eles reuniram um conjunto de pessoas para pensar como deveria ser um carrinho de compras, né, necessário, correto para o mercado. Parece um problema tão, vou pôr aspas, bobo, falar,
Ah, quem se importa? Deixa esse carro que tá aí. Mas todo mundo precisa desse carro aí. Então E aí, a IDEO criou esse sistema que é o Design Thinking. Legal. Baseado em 3 momentos. Que é a inspiração, depois, né, a ideação, ou seja, eu vou me inspirar onde? Eu tenho que ir em vários lugares, eu tenho que ler, eu tenho que pesquisar. A partir daí eu vou o quê? Ter uma Idealizar. ideia. Como é que eu vou pensar naquilo? Eu tenho que ter inspiração, senão eu não consigo idealizar. E depois eu vou botar em prática, eu vou testar, eu vou experimentar. Legal. Vai dar certo, não vai? Então, em cima disso é o Creative Tour. Próxima tela, por favor. Então, só um resumo, né? Qual é o nosso foco? Ampliar a compreensão e aplicação de tendências globais em design, sustentabilidade e marketing para os produtos. Ou seja, se nós estamos falando de mercado internacional, eu não posso pegar meu produto aqui agora, em São Paulo, e levar para a Alemanha. Por quê? Porque é outro consumidor, é outra cultura. É forma, cor. Até um adendo aqui. Eu me lembro que eu fui já em países que o copo plástico lá não pode ser muito fino. Pronto. Que as pessoas não pegam. não gostam, Exatamente. sei lá o que acontece. Então, mesmo. se não tem isso. Tem isso, e, inclusive o que o Marcos está dizendo, que é assim, esse Creative Tour não é somente ele que está ali fazendo essa atividade, ele está levando às indústrias. Então, por exemplo, brasileiros também, aqui a indústria brasileira pode acompanhar nesse Creative Tour, porque ali ele está fazendo uma explicação geral no conceito de posicionamento. Porque o produto plástico se dá por 2 coisas, tá? Então, todo plástico que está aqui hoje sendo apresentado se dá por 2 coisas apenas. Que é a forma, que é o design, a inovação, que carrega e embarca a sustentabilidade e cor. Então, ou seja, são essas 2 coisas que formam um produto plástico. Então é isso que o Marco tenta mostrar, que o mundo vem se direcionando cada vez mais aí para que tenha criatividade, que as pessoas, principalmente agora envelhecendo, né, Marcos? Você fala sempre isso. Sim, nós temos um problema seríssimo, né? A 4ª idade, não é mais a 3ª idade. É o cara vivendo acima de 100 anos. Pior que é. E aí? Pior não, melhor, né? E são pessoas que estão envelhecendo, mas tendo consciência de que elas continuam o quê? Ativas. Elas continuam fazendo as coisas, né? Mas com outras necessidades, talvez, né? E é essa a discussão hoje. E a gente tem que entender que a população, a tendência nos próximos 30 anos, é praticamente 25% da população mundial estar nessa faixa da 3ª e 4ª idade. E aí? Vão estar vivendo e vão estar consumindo. E eu preciso pensar neles também. E cada dia mais as pessoas têm menos filhos, né? Assim, a tendência mundial é envelhecer mesmo. A pirâmide inverter, não é? Exatamente. Totalmente. Então, próxima tela, só para a gente ir batendo esse papo. Então, só para resumir, então, o Creative Tour está ali, ó, são 3 momentos. Eu faço visitas em lojas especializadas, levando os empresários. Por quê? O Creative Tour, ele tem um plus, que ele está sempre vinculado a uma grande feira. No caso, o ambiente em Frankfurt. Entendi. Então, os empresários estão lá, na nossa ilha, né, do Brasil, né, o Think Plastic Brasil tem uma ilha com vários estandes, expondo os produtos brasileiros. Mas antes de fazer essa ilha, nós vamos lá na loja de departamento, vamos lá numa loja específica, para eles entenderem como é que o produto plástico deles está exposto. O que eles estão consumindo, quais são os lançamentos. Posicionamento. Então, é isso, a gente vai lá na loja e a gente começa a analisar. É claro que eu faço uma pesquisa antes e já vou ali com um arsenal de temas para discutir com os empresários sobre aqueles produtos. Legal. Depois, dentro mesmo da feira, no nosso próprio stand do Think Plastic, a gente pega ali um happy hour, né, uma bebidinha, uma comidinha brasileira para chamar a atenção. Claro, a pessoa gosta, né? E aí, a gente leva marcas internacionais para conversar com os brasileiros. Agora, esse ano, nós levamos o embaixador do IF Design Awards, né? Que foi lá o Benjamin, que saiu lá de Berlim e foi em Frankfurt falar sobre a importância de estar num prêmio internacional, que é um selo para exportação, né? E o Promenade é você entrar na feira ambiente, eu pré-seleciono em torno de 10 marcas e vamos lá naquele stand e ver por que está assim. Por que eles estão fazendo dessa forma? E assim você consegue, nesse conjunto, nesse tripé, um Creative Tour que o cara vai começar a repensar o mercado. Sim. Essa é a ideia. Uma outra visão mesmo, né? Tipo, Sim. ainda dentro do negócio de cada um tem um, né? Mas o que ele pode mudar para que ele possa entrar nesse novo modo de pensar, Exatamente. né? Por isso eu gostei do Think, né? Você tem que mudar o pensamento mesmo, é mudar como você vai pensar Mudar o o mindset. uso do plástico, né? Exatamente. Então, próxima tela, por gentileza. Aqui vocês estão vendo, a gente faz um mapa e claro, nós fazemos uma prévia e enviamos a todas as empresas que vão estar lá. Claro. Então, o triângulo ali é o hotel onde a gente fica, 25 horas, a gente marca dali para sair. E aí a gente faz todas essas marcas alemãs, a gente entra e fica em torno de 30, 40 minutos e a gente vai conversando, claro que eu deixo um tempo para as pessoas olharem, e ali eu vou perguntando o que vocês estão achando, aí eu mesmo vou filmando, eu vou fazendo colocações,
percebendo coisas novas, formatos, cores, novos materiais. Isso tudo a gente vai compilando e vai conversando com eles nesse dia riquíssimo aí. Ou seja, é o contato do BI, né, de quem produz, quem business. Exatamente, quem produz e com o C, onde que eles vão ver o que está acontecendo lá fora. Na ponta, o consumidor ali, quem está comprando, né? quem está comprando ali agora. Então... qual é a necessidade? O que ele quer? Qual que é? Porque assim, a gente, eu acredito que qualquer indústria que faz um produto, ela é uma resolvedora de problemas. Perfeito. Ela tá para resolver um problema de alguém, certo? Exato. Quem faz um copo plástico precisa resolver um problema. Quem faz uma garrafa, quem faz que seja um refrigerante, só que para isso ela precisa de ferramentas, né? Exatamente. E a gente tem que se atualizar, não é? Atualizar. Exatamente. Legal. E é uma coisa interessante porque anualmente muda. Você acha que vai ser igual, tudo, né? Não vai. É completamente diferente depois de um ano. É impressionante o negócio. Ué, agora que eu fiquei especialista nisso aqui, então pode estudar de novo. Muda. Né? A certeza é que tem mudança. É muito louco isso. A próxima tela, por favor. Então, olha só. Isso aqui são algumas fotos que eu registro na visita, porque olha ali uma foto que eu coloco, eu estou segurando um potinho, né, de plástico com a tampa de madeira. Né? O que está acontecendo? A relação madeira e plástico. A Europa inteira está focando, ou seja... brincando com materiais. Mudou, né? Mudou. É o que a gente acabou de falar. Mudou. Não era assim. Não. Então, você vê ali, né, a Lorey, que é uma marca muito importante, você vê uma marca de loja de 1760, Nossa. alemã. E o cara, ali você entra, você vê tudo que os alemães consomem, por quê? Porque eles têm uma visão de tradição muito forte. Então você olha ali, opa, então tem madeira, mas não é uma madeira, não é mentira não, é madeira mesmo com plástico. Então é uma tendência. Né? Então eu vou buscando ali um Manufacto também, que é uma empresa incrível, que trabalha com plásticos 100% reciclados. Tem que estar 100% reciclado. A questão de cores, você pode perceber, tem tons mais suaves, mas já tem alguns tons mais fortes. Né? Aqui embaixo a Muji, que é uma marca japonesa, mas em Frankfurt, eles acham interessante. E aí você começa a perceber que não é uma questão só de cor, mas de forma. Como o alemão gosta de guardar coisa. Ah, é? Ele é muito organizado. Cultural, aí já a gente vai pra cultura. Então como é que ele guarda essas coisas? Lembre-se, os formatos que a gente tem hoje como padrão, o A4, o A3, Sim. O alemão criou. É mesmo? Então, ele é muito padronizado. Então, né? O alemão ele tem isso, né? Então os móveis mesmo só tem esses padrões em função dos alemães. Então a gente tem que entender isso, isso é estudo. Próxima tela, por favor. Não sei se... Opa. Estão me ouvindo? Aí foi. Valeu. O ciclo de palestras. Lá mesmo no nosso stand, lá no Think Plastic Brasil. Tá lá o Carlos abrindo, ali tem uns empresários, e ali a gente começa a bater um papo, né? Posso pra tela, por favor. Isso é no happy hour, depois da feira tem encerrado. É bom que tem que ter um momento ali com as empresas brasileiras, e ali a gente vai discutindo, né? Pode passar mais uma aí, gente. Tem mais... Aí. Ali, ó. Ali nós estamos com Benjamin. O Benjamin, que está aqui, o embaixador do IFE. Olha lá o IF lá, né? Tá? Isso, a empresa, esqueci o nome agora, portuguesa. Um português falando sobre como é trabalhar com o mercado europeu. Então, a gente está sempre trazendo gente para discutir com os próprios empresários brasileiros o mercado. Mostrando os caminhos, né? Exatamente. Legal, muito legal. Próxima, por favor. E aí o Promenade, que eu levo as pessoas durante a feira. Que é uma imersão mesmo. E então, por exemplo, lá, ó, essa aqui é a Coziol, a marca alemã. Aqueles produtos todos que nós estamos vendo ali são 100% reciclados. Legal. 100%. Ou seja, se eles estão colocando isso como, né, eu vou usar um termo antigo aqui, desculpa, vedete, né? Bem antigo essa, hein? Aproveitando essa novela dos anos 50. É verdade. Né? A vedete está ali. Eles estão mostrando produtos, e você vê que os tons já são diferentes, mostrando que são tons vinculados à relação do reciclado. O reciclado para o europeu tem esses tons mais terrosos. A gente vai percebendo isso. Ah, que legal. Tudo isso é cultural. Para eles é isso. É isso. Lembra quando... É que hoje um pouco mudou, mas quando os primeiros papéis reciclados, eles tinham um tom mais escurecido, Exatamente. né? E o europeu, né? ele quer esse reconhecimento, que para ele hoje é orgulho ter um produto. Tipo, olha, mas é legal isso. É 100% reciclado. Eu acho que você tem realmente que né? de mostrar que você está se importando com isso, né? É isso. E esse bate-papo aqui, desculpa te cortar, Marco, é interessante para mostrar para a parte do C, do B2C, né? O que eles podem aí, por exemplo, estar trazendo para o Brasil e adotar, de fato, essa conscientização, né? Exatamente. Porque uma coisa que a gente tem que entender é que a empresa que exporta, ela cria uma política de atender melhor o mercado nacional. Porque o padrão de qualidade é tão alto lá fora que ele vai querer, com certeza, atender nesse mesmo padrão aqui dentro. Então é uma política praticamente pública, eu diria até, né, de você conseguir desenvolver uma ação internacional que vai atingir o mercado nacional, com certeza. Mas para isso precisamos
aqui fica aqui o alerta para todo mundo que assiste aqui, você que é consumidor mesmo, para você que agora eu não vou falar com o empresário, eu vou falar com o consumidor, com a pessoa, porque todo empresário também é um consumidor, né? Exato. Todo bi também é si, né? Exato, no final das exato. contas, né? Querendo ou não, a gente precisa ter consciência. A gente não pode deixar só na mão das empresas, porque, óbvio, as empresas têm que fazer o seu papel, né? Os governos, todo mundo. Mas a gente tem que ter consciência também, né, de sustentabilidade, evolução, né? A gente tem que evoluir o nosso planeta. Aí é não é? parte de educação mesmo, Exato. né? De forma você vai ter um descarte consciente, Exato. porque aquele descarte consciente vai gerar ali, com certeza absoluta, a parte de reciclagem consciente, voltar isso para o mercado e ficar dentro de uma circularidade, né? Se o seu condomínio não tem, cobre do seu condomínio. Exato. Se você vai no shopping que você vai, perceba se eles se preocupam com isso. É importante a gente ter essa educação, a gente cobrar por isso. E você está tocando um ponto muito interessante que, para quem não entende do setor, que é importante ser bem colocado, é que nós temos os competidores perfeitos nossos. Sim. Quem são os nossos competidores perfeitos? Vidro, você tem metal, você tem a parte também furniture, que é o móvel, né, que é a madeira, você tem a parte de alumínio. O que acontece? O plástico, só para você ter uma ideia, foi feito uma avaliação de mercado, né, um valuation, de quão esses materiais, frente ao plástico, é mais prejudicial à natureza, desde o seu início de extração ali de uma matéria-prima até a parte de reciclagem. O plástico ele é 3,8 vezes menos prejudicial ao meio ambiente que esses demais, por ser mais leve, a extração da forma que é feita e até a parte da reciclagem. Ou seja, o plástico, se a gente for pensar a longo prazo, existe uma certa situação também que muitos dos competidores perfeitos aproveitam a situação para levar uma enxurrada de informações que muitas vezes não são informações corretas, as pessoas têm não são científicas, não são dados reais, né? E o plástico ele foi para outra direção, vamos educar a sociedade. Então, se você fizer um apanhado global agora, eu posso te deixar como missão de fazer um estudo depois, você vai perceber claramente que o setor do plástico pega todo esse dinheiro de combate e falar, não, isso é fake news, não, vamos educar a população. Porque o nosso direito, o nosso dever é educar a população para longo prazo. Então é esse investimento que é feito. Eu mesmo, que me considero uma pessoa informada, não sabia que esses outros materiais, eles eram mais prejudiciais. Para mim, eu falei assim, não, a gente está aqui reciclando plástico, mas o plástico ele é mais prejudicial na minha cabeça. Olha que loucura. Pra você ver como realmente é implantado esse pensamento na gente. É claro que você está falando num ciclo, né? A gente está falando desde a produção, utilização e reciclagem e reutilização, não é isso? É isso, exatamente. É óbvio, a gente não pode descartar, porque, óbvio, se não reutilizar, aí é diferente, né? Nós temos aqui 2 exemplos. A Braskem foi a pioneira global a extrair ali da cana-de-açúcar, que é o IM Green, né, a sua matéria-prima para a produção, que isso impacta de forma negativa e até captura, né, o CO2 que é jogado na atmosfera, né? Então há uma captura ainda. Quando a gente também vai pensar, é um case tão importante que precisa ser citado, que ninguém quase conhece, a NASA comprou uma máquina 3D, antes de lançar seu foguete, usou esse IM Green, esse pellet, vamos chamar assim, que é a resina verde, para que no espaço era produzido ferramentas para a manutenção da espaçonave. Então ali depois ela reciclava no mesmo local esse material. Por que disso? Porque se torna mais leve. Imagina o tanto de ferramenta que você teria na sua forma física em metal e aço, ter que levar para a atmosfera. Então com isso ela reduziu a emissão de CO2 ao subir a nave espacial da NASA. Nossa, que legal isso. Então, são cases que só o Brasil tem aqui para contar. No meu estúdio, a gente tem uma impressora 3D lá. E aí a gente tem os filamentos, né? E vocês conhecem tão bem. Filamentos. Hoje o pessoal faz filamento de garrafa PET. Você consegue extrair a garrafa. É óbvio, tô falando de uma coisa até meio artesanal, mas você consegue fazer o negócio. Você faz o produto para você ali, você pode depois desfazer também. Esse polímero, a transformação do polímero. Né? Exatamente. É muito legal. Isso mesmo. Bom, vamos seguir. Vamos continuar aqui, mas nós temos tempo aqui, eu não sei se a gente está batendo esse papo. Bem, eu falo demais, viu? Olha só, vocês me cortam aí a tendência que eu trago hoje, né, global e estudando, é o Color Trends, que é um produto muito importante, que há 5 anos a gente define padrões de cores para o mercado mundial, o Brasil defendendo que também ele tem uma cultura para a cor,
e o mundo tem que olhar isso. E ao mesmo tempo o IFE. O IFE ele tem um estudo muito legal de tendências, e eu trago desse ano, acabou de sair. E aí eu quero trazer o seguinte, os dados que eles falam, o Color Trend, e como tudo isso se soma no que a gente está discutindo aqui. Tá? Então, próxima tela, por gentileza. Né? Então, a Gabi de Matos é a última designer que trabalhou conosco para o Color Trend desse ano. Ou seja, o ano passado nós lançamos o Color Trend 2025, que é um conjunto de cores que ela analisou, que ela pensou. A Gabi de Matos, uma referência, né? Foi a arquiteta premiadíssima na Bienal de Arquitetura de Veneza, né? Ganhou o prêmio, né? O Leão de Ouro. Quer dizer, uma referência. Já tivemos com Walter Rodrigues, com Ertkovic, com o Junakal. A gente sempre traz nomes importantes brasileiros para estudar cor. Legal. Né? Agora, a Gabi de Matos, próxima tela, por favor. Ela criou esse conjunto de cores que vocês estão vendo aqui, lá o bambu, a mangueira, essas referências culturais. Temos um book maravilhoso que a gente entrega para as empresas. E aí, o que eu quis fazer aqui? Lá no ambiente, eles também têm tendências. Na feira em Frankfurt. E aí eu comecei a colocar uma comparação para mostrar o quanto nós estamos alinhados a essa visão europeia. Mas não no sentido negativo. Estamos juntos. Entendi. Caminhando lado a lado. É impressionante. Então, próxima tela, por gentileza. Esse ano lá, então, no ambiente, eles trabalharam com 3 linhas de tendência. Deep, Real and Easy. A Deep, com essa coisa do mergulhar no tradicional, né? Água, fogo, terra, essa atmosfera serena, contemplativa. E nas origens, assim, né? Aí eu fui buscar e fiz um painel semântico, um mood board, para entender esse negócio. Próxima tela, coisa de designer agora, né? E aí eu olho ali, né, essa visão mais terrosa, né, artesã, e lá embaixo, vocês estão vendo a última fileira, são as cores que nós criamos no Color Trend desse ano. Exato. Agora, o importante também ficar aqui, Marco, que é como que a gente diferencia, por exemplo, né, da indústria com esse nosso guia de tendência em cores. É o storytelling que nós carregamos, as especificidades que só tem no Brasil. Então a gente faz uma semelhança, uma aproximação, uma comparação, por exemplo, daquele verde. Qual área da Amazônia, por exemplo, vai ter aquele tom de verde? Entendi. Tal área específica. Aí tem um storytelling que a gente está vendendo um produto com storytelling de uma área específica da Amazônia. Então tem toda essa parte por trás disso, tá? É muito interessante essa. Estuda-se toda uma questão mesmo de geografia, de vegetação, claro. da fauna e da flora, a gente vende a imagem do Brasil, fazemos a promoção de imagem brasileira. A próxima, por favor, só para vocês verem. Então, a Real, né, que aí ele está colocando a questão dos materiais reciclados, olha lá, o alumínio, madeira, a questão do esmaltado, a impressão 3D, essa é uma visão que a feira colocou para esse ano. Aí vamos lá no mood board, nesse painel semântico que eu criei. Pode passar, por favor. Agora o que? O Easy ou não? Vai ter... vai ter um painel semântico. semântico. Olha o Real. Olha lá embaixo as cores que a Gabi de Matos criou. Bate perfeitamente com o que os alemães colocaram como tendência para esse ano. No total. É impressionante o negócio. Próximo eixo, para vocês entenderem. Aí Um tem o conversou Easy. com o outro, não sabe de nada. Não, ninguém sabe de nada. Que doideira, né? Pesquisa, inteligência nossa, claro, por trás, né? Fazendo toda a orientação e um alinhamento com a indústria, porque você precisa alinhar com as empresas de master batch, que são aqueles pellets coloridos, né? E também tem a parte de insumos que é injetado ali para justamente raios contra violeta, anti-chama, né? Então, ou seja, os aditivos que nós chamamos, para ser bem claro, específico e técnico. Então, ou seja, não tinha nenhuma visão a respeito disso. Não. Parte para a indústria. Eu, lá na feira, no Promenade, eu comecei a olhar e falei, peraí, isso aqui tem... Alguém começou... como é que é isso? Aí, tiveram acesso aos nossos incrível. A Easy, então, com essa coisa mais uma vez, a prática artesanal, da experimentação bordado, fios flutuantes, o patchwork, né, o tricô. Aí você vai para o painel semântico que eu construí. Baseado nisso, olha lá. Nossa. O painel semântico e as cores que a Gabi de Matos desenvolveu bate perfeitamente, é um negócio impressionante. Então, mostra que nós estamos há 5 anos desenvolvendo um Color Trend, que é uma visão de futuro sobre a cor, sintonizado com o que o mercado mundial deseja. Isso é incrível, né? Próxima tela, por gentileza. Bem, eu não sei se nós estamos conversando tanto aqui, não sei se... não sei como... Bom, a gente vai ver coisa daqui a pouco, a gente... Mas vamos lá, vamos Ele vem aqui e puxa a nossa orelha, né? O mercado alemão, que é importante a gente deixar bem claro, a referência dele é o consumo consciente e o design funcional. Então, ele vai sempre querer saber se aquele produto realmente tem um respeito ao meio ambiente. O alemão vai ler, ele vai querer saber. E se é funcional, é o seguinte, o alemão sempre pensou em forma e função. Ou seja, o produto tem boa pega, tem ergonomia. Se ele não tem, não vai vender. Não basta ser bonito, né? Não. É porque às vezes a gente está aqui falando um tempinho agora sobre cor, sobre
esse cuidado estético mesmo, né? De você falar, olha, como o formato, mas se ele não for assim, useful, né? Se não for útil, se não for um negócio legal de você utilizar mesmo, ele é apenas bonito, né? É por isso do ESG, né? Então, ou seja, por isso do Triple Bottom Line, você tem que também preocupar com o econômico, porque você tem aí famílias empregadas na indústria, que ali, ou seja, tem a parte social, tem que ser algo vendível, vamos dizer assim. Sim. Claro. E a palavra-chave que a gente percebe claramente, que vem crescendo a cada ano, chama-se ergonomia. Não é economia, não, é ergonomia. A relação homem-meio. Ou seja, todos os produtos que nós temos aqui, ele foi pensado para nós. O microfone, o computador. Qualquer produto tem que ser pensado para nós. É a visão ergonômica. E muitas vezes, é o que você colocou, o cara pensa só no ornamento. Ele esquece da funcionalidade. Não, às vezes é um negócio tão bonito. Eu mesmo, às vezes você com um prato, vou dar um exemplo de um prato. Eu vejo uns pratos, isso aqui é zero ergonômico. Ele é lindo, mas a comida não fica direito ali, entendeu? Porra, o cara que fez o prato, ele pensou em tudo, menos Esse é o ponto. Mesmo no uso, né? Esse é o ponto. O alemão agora, a gente viu no ambiente, o que você tem? Um prato plástico, mas à base de silicone. Para ele não vai derrapar. Exatamente. Aí você faz, eu estou falando, então às vezes a gente precisa, quando eu digo a gente, pensando numa coisa de sociedade, né? A gente precisa realmente focar também, né, no uso, né? E aí a gente aqui está falando, é uma conversa 360, né? Isso. Porque aqui a gente está falando de uso, de reuso, de material, de ergonomia, de design também, ou seja, tudo tem que se completar, né? Isso. Sim. E aí você vê que o mercado europeu, né? E claro, o alemão, que a grande economia europeia, foca nessa questão de produtos inovadores, sustentáveis e de alta qualidade. Eles querem um produto de alta qualidade. E aí a pergunta vem sempre, né? Como os tecidos de plástico podem se aliar a essas tendências? Essa é a pergunta. Próxima tela, por favor. Né? Não sei se... pronto. E aí vem essas características para você trabalhar o consumidor alemão, né? O SI, que a gente está conversando aqui, né? A preferência por produtos recicláveis e com materiais renováveis. Eles já perguntam logo. Tanto que quando você chega nas lojas hoje na Alemanha, as etiquetas são enormes, 100%. E, quer dizer, tudo está em evidência para o consumidor alemão. Ou seja, isso é importante para quem compra. Exatamente. Sim, quer dizer que culturalmente é importante. Exatamente. Senão eles não estavam dando valor a eles, não estavam deixando isso claro, né? Então, a questão da qualidade e durabilidade, a questão de certificações, selos, eles querem criar saber selos, né? Quantos selos, né? A questão do Blonde Angel, que é um selo muito forte, né? E é claro que a visão alemã é minimalista, né? Simplicidade e praticidade é o que eles querem. Não adianta vir com muito devaneio que não vai vender, não vai resolver, né? Próxima tela, por favor. O alemão ele é muito pragmático, né, nesse sentido. Exatamente. E de grande influência para toda a Europa. Sim. E aí vem o relatório que eu consegui esse ano, do IF Design Trend Report, que aí faço uma correlação dele para mostrar para as empresas brasileiras como é que a gente chega lá. Essa é a ideia. Que aí é a visão estratégica do Global Green Design, né? Que é o pulo do gato. Entendi. Né? Próximo, por favor. Né? Então, por exemplo, são 6 eixos que o IF Design Trend Report colocou para esse ano, tá? Que aí pega a Europa, mundo. Eu peço desculpa, houve uma falha ali embaixo, mas depois acho que o pessoal consegue ler, não sei. Dá para ler. Tá. Então, essa questão da humanização digital, né? Da digitalização humana, vamos dizer assim, né? Como o design pode humanizar a tecnologia? Essa é uma pergunta que se faz hoje de tendência. Como assim, Marco? A integração de utensílios com tecnologia embarcada. Como assim? Eu posso fazer dosadores inteligentes, eu posso fazer com que os produtos tenham displays. Isso é a grande tendência agora. O produto ele não vem por si só, ele vem sempre com uma tecnologia embarcada. Eu trouxe produtos para vocês verem aqui. É o que valoriza, né? Exatamente. A gente tem que se encaminhar para o final, então eu não sei se... então peço desculpa. Agora me chamaram, não tem problema, mas se tiver... Tem muita tela, então a gente passa. tela. Tem muita tela, desculpa. Desculpa eu também falo muito aqui, a gente vai se empolgando e falando um pouco de coisa aqui, mas para a gente entender um pouquinho essa... Quer dizer, para a gente concluir o assunto, é isso, né? Hoje a tendência é esse 360, essa coisa de ser isso tudo que a gente falou, de ser útil, de ser agradável aos olhos, de ser também alinhado com a questão de qual é a cor do ano, qual é a cor do momento. Olha lá, é isso mesmo, moça. Se você olhar esses produtos, né? O abridor que você está vendo ali, ele tem uma preocupação ergonômica, né? Forma, cor, função, tá? E ao mesmo tempo você tem ali o medidor, que é uma balança, né, que parece uma garra verde, né? Então você tem ali um produto em que eu estou preocupado em que ele seja prático,
e ao mesmo tempo digital. E a Lecué, que é a última aqui, que é uma marca muito interessante espanhola, que ela faz um produto preocupado em que a terceira e quarta idade possa utilizar o produto. Questão de pega, maleável também, né? Tudo isso é uma preocupação. Bem, tem outros eixos, uma pena a gente não conseguir falar mais, mas assim, o que nós mostramos é que estamos sempre atentos com pesquisas para ajudar a empresa brasileira a entender o mercado internacional. E o último, eu acho, até para deixar também, eu acho que a última tela onde tem um QR Code é interessante para quem quiser fazer o download. Lá para o final tem um QR Code com os e-books dessa pesquisa, não sei se eles conseguem passar. Era bom, não sei se vocês conseguem, mas... Para quem quiser fazer o Vamos download. cortar pra gente. Ah, ó, tá aí essa aí não? Não, anterior a essa. Anterior a essa. Essa aí, ó. Ótimo. Então, pronto. Tem esses 2 e-books aí que eles podem fazer o download, que é bem uma análise bem mais profunda, né? Que é uma palestra para que a indústria e também a parte tanto do B quanto do DC consiga entender o que nós vimos, né, Marco? O que você viu ali de novidade, etc. O nosso papel é fazer essa ponte. Porque a empresa, muitas vezes, está preocupada com o cotidiano dela. É claro que ela vai criar produtos e tudo, mas a gente traz o plus. A gente traz aquele a mais estratégico para ela perceber que ela pode ir além. É esse o nosso papel. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Marco. Esse bate-papo foi sensacional aqui, de verdade. Eu gostei muito. Para você que está assistindo aí, não perde a oportunidade. Volta um pouquinho depois no vídeo lá, pausa e escaneia o QR Code, é que você pode fazer isso, né? Tá bom? E quer voltar para cá, não? Ah, é? Ué, o que é? Eu não sei o que a produção fala. Eu posso continuar aqui, não? Ou não? Ah, não, beleza, total. Ah, porque, ó, gente, é o seguinte, tem muita programação aqui, tá bom? Tem muita programação aqui, muita coisa rolando aqui, pra você que tá aí assistindo a gente aí. Daqui a pouco o Igor também volta aqui, vai entrevistar outras pessoas, mas de todo jeito, agradeço vocês dois aí. Muito obrigado pelo papo. Desculpe que eu também falo, eu me empolgo, viu? Eu tô me sentindo numa mesa de bar aqui. É, e assim que é bom, né? Assim que é bom, assim que é bom. Bom, se vocês quiserem deixar algum, sei lá, algum meio de contato para algum interessado, alguma coisa, entrar em contato com vocês, como é que faz? Tem Eu acho que pelo próprio QR Code que nós deixamos lá ali, já consegue dados. falar conosco, e ao procurar o thinkplasticbrasil.com, consegue falar conosco. Maravilha. Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Até mais. É isso aí, gente. Eletrolab Tchau, tchau. 2025.